Meus amigos, às vésperas do tríduo pascal, da paixão e ressurreição do Senhor, voltemos nossas atenções para algumas comunidades da igreja primitiva. Elas constituíam os primeiros frutos da salvação trazidos ao mundo por Cristo. E hoje essa lembrança ajuda-nos na preparação a esses dias santificados. Há alguns anos, em peregrinação, parti de Damasco, na Síria, mais precisamente da rua direita, na estrada que vem de Jerusalém. Os Atos dos Apóstolos relatam: vai à rua direita e procura, na casa de Judas, um homem chamado Saulo de Tarso. Está nos Atos, no capítulo 9. Continuando a viagem, já na Turquia atual, em Tarso, considerei o ambiente onde nasceu. Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, conforme relata os Atos dos Apóstolos. Ao percorrer as paragens tão diversas, desde o imenso deserto da Síria, os oásis, até a fertilidade do Orontes e das regiões da atual Atai, Éfeso. Dois fatos, entre outros, marcaram-me diante de singular perspectiva religiosa. Em longo trajeto, feito por automóvel e avião, bem assessorado, pude admirar a coragem de heróis e os fracassos dos homens. Depois que deixou Jerusalém, Pedro governou a igreja em Antioquia. Aí floresceu, após a era apostólica, a célebre Escola Antioquena de Teologia e Hermenêutica, com São João Crisóstomo e São Jerônimo coroado de um passado recente. Eram numerosos os discípulos do mestre que aí viviam e que certamente se distinguiam por sua fé viva, pois assim se expressam os Atos dos Apóstolos. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos receberam o nome de cristãos. Dali o apóstolo Paulo partiu para sua primeira viagem evangelizadora. Do porto, poucas dezenas de quilômetros adiante, resta o ancoradouro. Em cima de suas imensas pedras que resistem ao tempo, passaram Paulo e Barnabé para tomar o navio e levar a Chipre o Evangelho. Saía do continente pela primeira vez a palavra da salvação. Desceram a Seleucia e daí a navegaram para Chipre. Puseram-se a anunciar a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Tudo nos fala de uma época gloriosa, a qual conhecemos pelos escritos, mas quase nada restou. Os cristãos praticamente não existem. São reduzidíssimos em número. Fora uma pequena fraternidade de Foucault, apenas foi informado e não pôde ter confirmação. Havia um único sacerdote católico. Passei por uma viela antiga de muitos séculos. Dobrei à direita, era ainda mais estreita. Havia uma simples e desbotada inscrição acima da porta que fechava o espaço. Minha emoção foi grande quando, ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento, considerando que, nesse antigo núcleo da igreja nascente, que ouviu a pregação de Paulo, de onde Pedro a governou antes de se estabelecer em Roma, teria passado por Alexandria, restava apenas uma espécie de centro paroquial, com um sacrifício. A presença eucarística naquele ambiente tão pobre e escondido contrastava com o esplendor e a vitalidade religiosa do passado. Celebrei a Santa Missa noutro local, em uma gruta denominada Apóstolo Pedro, onde começa a longa galeria que possibilitava a fuga dos cristãos dos primeiros séculos, quando perseguidos. E fiquei a pensar nos mistérios divinos
Perante tamanha transformação, interroguei-me, quando ainda arcebispo do Rio, sobre o futuro da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Com tantas igrejas, sinos, que hoje tocam ângelos ou chamam os fiéis à missa, depende de nós a permanência da fé em nossa comunidade. Meus amigos, essas paragens foram regadas pelo sangue dos mártires. Aqui estiveram os apóstolos, certamente Maria acompanhando João a Éfeso, a Patmos, e hoje há um deserto do cristianismo. A culpa não é de Deus, a responsabilidade é nossa. A segunda consideração que a miúde me vinha à lembrança ao visitar esses lugares tão ricos de testemunhos, a Síria e a Turquia, receberam o desdobramento da primitiva cristandade. Foi a coragem, o devotamento daqueles discípulos do Senhor. Entregaram-se ao Cristo, à sua igreja, sem reservas. A doação total é a única explicação para o rápido crescimento do Evangelho. Afrontando todas as adversidades imagináveis, avassalou o mundo de então. Os cristãos se submeteram à causa como um instrumento dócil nas mãos do Senhor. Compreendem-se também os fracassos. Todas as vezes que os homens fazem restrições à ação do Espírito Santo, se enfraquece a sua atuação no tempo. Eu dispunha de meios modernos de locomoção e de excelentes orientadores, conhecedores do ambiente, patriarcas, o núncio, bispos, católicos e ortodoxos, autoridades, inclusive muçulmanas, e houve tropeços. Quer dizer, dos pobres cristãos que abriam caminho à mensagem do Cristo. O exemplo desse passado é um estímulo extraordinário para enfrentar no momento com galhardia as dificuldades por que passa a igreja de hoje. Ser cristão é participar de uma aventura divina. Exige uma doação integral sem reservas. O êxito pessoal não importa quando se cumpre um dever imposto pela fé. A Semana Santa, com o tríduo sagrado, nos faz reviver todo o drama da salvação dos homens. Fala-nos do pecado e suas consequências. Interrogam-nos se somos continuadores daqueles que, vencendo todos os obstáculos de um grande império pagão, da opinião pública diversa, afirmavam com o sacrifício da própria vida a veracidade dos ensinamentos do Mestre. Tidos por loucos e, no entanto, eram sábios para Deus. Meus amigos, este quadro que nos é apresentado nos chama a responsabilidade do nosso trabalho para a continuação da fé, da expansão da fé, para que reine o reino de Cristo. Assim seja.